Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos dar continuidade àquela série de vídeos que eu estou fazendo, pegando desde quem não sabe investir nada até fazer investimentos de forma segura no exterior. Hoje vai ser o nosso primeiro vídeo de fato sobre investimentos, que a gente já viu que é dinheiro, inflação, orçamento, e hoje vamos entrar na parte de investimentos, começando pela renda fixa e pelo Tesouro Direto. Mas o que é renda fixa? A primeira coisa que temos que saber é que a renda fixa não é fixa. Todo mundo pensa que a renda fixa é uma linha reta para cima, e não é assim, ela vai oscilando. Dependendo da renda fixa, ela pode ter variações e você pode até sair no prejuízo, mesmo na renda fixa. Bom, se a renda fixa não é fixa e não é uma linha reta para cima, o que é a renda fixa? A renda fixa é um tipo de investimento onde no momento da aplicação você já sabe qual é a regra de remuneração, o prazo e a liquidez desse vencimento. E essa remuneração pode ser de três formas: pré-fixada, onde você já sabe exatamente a taxa que vai receber, por exemplo, um tesouro pré-fixado de 10% ao ano, ou pós-fixada, no caso da Selic ou do CDB, ou indexada ao índice inflacionário, como IPCA+. Então você vai receber o IPCA mais alguma parte pré-fixada. E o que é Tesouro Direto? Ele é um programa do governo que foi criado em 2002 para facilitar a compra de títulos para pessoas físicas, porque antes desse programa você só podia investir em títulos públicos através de fundos de investimento. Só que você não sabia nem o título, nem o investimento que o gestor estava investindo. Então você não sabia muito bem qual era o título que estava sendo comprado. Com a criação desse programa ficou mais simples, que você escolhe qual é o título que você quer investir pela internet, através da sua corretora, de forma simples. E com pouco dinheiro, com menos de R$ 30, você já consegue investir no Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele também tem a liquidez D+1, ou seja, se você vender o seu título hoje, no próximo dia útil, o dinheiro já está na sua corretora. Ele também conta com uma taxa de administração de 0,2% ao ano. E essa taxa não é cobrada do valor do título. Ela é debitada na sua conta da corretora. Então, se você comprar um título do Tesouro IPCA, por exemplo, esse valor não vai sair do título. Ele vai sair do saldo que você tem na sua corretora. E essa taxa é cobrada semestralmente. Mas, se você investir até R$ 10.000 no Tesouro Selic, você está isento dessa taxa. Passando de 10 mil ou investindo em qualquer outro título, você vai ter que pagar essa taxa. E eles são considerados os títulos mais seguros do país, porque eles têm a garantia do Tesouro Nacional. Então quem vai te pagar, quem promete que vai te pagar, é o governo, é o Tesouro Nacional que garante que vai fazer a recompra do seu título quando você quiser ou no vencimento. E todos os títulos, assim como a maioria das rendas fixas, eles têm imposto de renda retido na fonte. E IOF. O IOF começa com uma alíquota muito alta, de 96% em cima do lucro, e ela zera em 30 dias. Então, depois de 30 dias, você não tem mais IOF, só a cobrança do imposto de renda, que é uma alíquota regressiva. Ela começa em 22,5% até 180 dias, de 181 a 360 é de 20%, de 361 a 720 é de 17,5% e acima de 720 dias ela chega na alíquota mínima, que é de 15%. E os títulos do Tesouro Direto têm basicamente dois riscos: o risco de calote do governo e o risco de marcação ao mercado, que a gente já vai ver o que é. A Selic, que é a taxa básica de juros do país, ela também é a taxa que baliza o empréstimo dos bancos, mas os bancos não olham só para a Selic atual, eles olham para a Selic futura e vê qual que é a média, porque se a gente olhar na pandemia, a Selic caiu para 2%, mas os bancos não abaixaram a taxa de juros dos empréstimos tanto assim, porque eles sabiam que era algo provisório, então a taxa ficou ali na média de 7% ao ano. E como a taxa Selic é uma taxa usada para controlar a inflação, quando você investe no Tesouro Selic, você tende a estar protegido pela inflação. Porque lá no ano passado a Selic estava em 2% e a inflação estava bem baixa. Aí a inflação começou a subir muito. Nesse momento a Selic permaneceu em 2% e você estava perdendo para a inflação. Só que quando a inflação sai da meta do governo, eles começam a subir a Selic para controlar essa inflação. Até que chega no momento que a Selic e a inflação é a mesma coisa. E eles continuam subindo a Selic.
Só que nesse momento você não está mais perdendo, você já está empatado com a inflação. Então você não tem nenhum ganho real ainda, mas a Selic vai continuar subindo até controlar essa inflação e ela vai começar a cair. Neste momento você passa a ter um ganho real acima da inflação. E quando a inflação começar a cair muito e ficar abaixo da meta do Banco Central, eles vão começar a diminuir a Selic. E aí o seu rendimento vai diminuir e esse ciclo vai ficar se repetindo, mas você tende a ficar protegido da inflação com esse título. E como esse título não sofre de marcação a mercado, na verdade ele sofre, mas são em pequenas exceções, ele é o mais indicado para você fazer a sua reserva de emergência. E é por isso também que ele tem essa isenção até 10 mil reais, porque as pessoas usam muito ele para fazer a reserva de emergência. Como a Selic é uma taxa pós-fixada, a gente não sabe quanto vai render, a gente só sabe que vai render Selic, independente de quando seja. E se a Selic for de 10% e cair para 8% ao ano, você não vai ter nenhum prejuízo. O seu título simplesmente vai parar de render 10% ao ano e vai começar a render 8% ao ano. Já é diferente do que ocorre no Tesouro Pré-fixado, por exemplo, onde você tem uma taxa estabelecida no momento da aplicação. Então, você tem lá a taxa de 12% ao ano. O seu título vai render 12% ao ano até o vencimento, independente da taxa Selic subir ou cair. Só que esse título ele é mais arrojado do que a Selic, porque ele não tem uma proteção da inflação. Você trava a rentabilidade de 12%. Se a inflação passar disso, você está perdendo dinheiro, você não tem nenhum ganho real. Se a inflação ficar embaixo disso, tudo bem, aí você tem um ganho real. E ele também sofre de marcação a mercado. O que é isso? O governo estipulou que no vencimento, esse título tem que valer R$ 1.000. Então, se a gente olhar no site do Tesouro agora, tem um Tesouro pré-fixado, 2025, que está pagando 12,39% ao ano. E lá em 2025, esse título vai valer R$ 1.000, mas hoje o valor dele, unitário, é de R$ 744,68. Você pode comprar apenas uma cota disso, não precisa comprar o título inteiro. Mas se a gente pegar esse 744,68 e fazer esse cálculo, lá em 2025 a gente vai chegar no valor de R$ 1.000, porque a taxa dele é de 12,39%. Já o Tesouro pré-fixado, com vencimento em 2029, ele está pagando um pouquinho mais, 12,55% ao ano. Mas como o vencimento dele é mais longe, o valor do título é menor. Hoje ele está sendo negociado a R$ 463,50. Se a gente também calcular ele, ele vai valer R$ 1.000 no vencimento. E aí que entra a marcação a mercado. Porque se acontecer alguma coisa e essa taxa mudar, o preço do título também vai mudar. Porque ele vai ter que valer os mesmos R$ 1.000. Então, para a gente calcular isso, a gente sabe que o título tem que valer R$ 1.000 no vencimento. E como que é dada essa taxa? É uma expectativa média da Selic até o vencimento dele. Então vamos supor que a gente tem um título que vence daqui a 10 anos e a média da Selic para os próximos 10 anos é de 10%. Então a gente vai pegar o valor final do título, que é R$ 1.000, e vai trazer a valor presente para descobrir quanto que esse título está valendo hoje. Então a gente vai pegar 1.000, que é o valor final, sobre 1 mais taxa, que é 10%, elevado ao tempo, que é de 10 anos. E aí a gente vai chegar no valor de R$ 385,54. Mas vamos supor que acontece alguma coisa amanhã, o Paulo Guedes fala alguma coisa que ele conseguiu aumentar a arrecadação e simplificar os impostos. E aí o mercado fala, bom, nesse cenário a Selic não vai se manter tão alta, ela vai cair. E ela caiu um pouquinho só, 0,5. Agora a média dos próximos 10 anos é de 9,5. Esse título vai ter que valer R$ 1.000 no vencimento. Só que se mantiver os R$ 385 a uma taxa de 9,5% ao ano, ele não vai valer 1.000. Então esse título tem que passar a valer mais. E se a gente fizer o cálculo agora, usando a mesma fórmula, com a nova taxa de 9,5%, esse título vai começar a valer R$ 403,51, que é um ganho de 4,7% de um dia para o outro. Parece até um ganho de ação, de renda variável, mas não é, é só marcação ao mercado. Só que o contrário também pode ocorrer. Se a expectativa da Selic era de 9,5 e sobe para 10, o valor do título, que era de 403, cai para 384 e agora a gente teve um prejuízo de 4,7 de um dia para o outro. Então, toda vez que a taxa cai, o preço do título sobe para valer os mesmos R$ 1.000. Toda vez que a taxa sobe, o preço do título cai. E isso que é a marcação a mercado.
Mas isso só acontece se você vender o título antes do vencimento. Se você mantiver ele até o vencimento, você vai receber os mesmos R$ 1.000 que foi o combinado no momento da aplicação. E no Tesouro Direto, a gente também tem o título IPCA+, que ele já te garante uma rentabilidade real, porque ele paga IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então você pega lá, por exemplo, IPCA mais 5,5. Você vai receber o IPCA mais 5,5, independente de quanto seja o IPCA. Se ele for de 10%, você vai receber 15%. Se ele for de 5%, você vai receber os 10%. Mas sempre vai ter os 5,5% acima da inflação. E o IPCA também sofre marcação ao mercado, não pelo IPCA, porque o IPCA a gente não tem como saber quanto que vai ser. A gente tem uma projeção, mas não sabe ao certo. Agora essa taxa que já está prefixada, a gente sabe exatamente quanto que é. E essa taxa vai sofrer marcação ao mercado do mesmo jeito que o título pré-fixado. Ele também tem que valer R$ 1.000 no vencimento. Só que se a gente olhar hoje, o preço de um título do IPCA+, ele já está passando de R$ 1.000. Aí você vai falar, bom, então não faz sentido. Se ele tem que valer R$ 1.000 no vencimento, como que o valor unitário dele já é maior que R$ 1.000? É porque esses R$ 1.000 são os R$ 1.000 lá de 15 de julho de 2000, corrigidos pelo IPCA até hoje. E hoje, esse valor corrigido pelo IPCA seria de R$ 3.953,54. E aí é do mesmo jeito que vai funcionar. Se a taxa cair, o preço do título sobe. Se a taxa subir, o preço do título cai. Basicamente é a mesma coisa. E tanto no pré-fixado quanto no IPCA, quanto maior for o prazo de vencimento, mais ele vai variar com a marcação ao mercado. Porque a marcação ao mercado é basicamente antecipar ou postecipar o fluxo de caixa. Então, se a taxa sobe, o valor do título cai, você só postecipa o seu ganho. Se a taxa cai, o valor do título sobe, você antecipa o seu ganho. E se o vencimento for muito longe, são muitos anos para antecipar ou postecipar. Então, quanto maior o vencimento do título, mais ele vai sofrer com a marcação ao mercado. E os títulos pré-fixados ou IPCA+, também tem a opção de juros semestrais. Então, a cada 6 meses, ele vai te pagar um cupom de juros. Bom, então esse é o melhor título que tem, porque eu não preciso esperar até o vencimento para receber meu lucro. Eu já vou recebendo lucro a cada 6 meses. E parece bom, mas não é tão bom assim. Porque primeiro que esses juros que saem do título, eles não sofrem mais o efeito de juros compostos. Não rende mais juros sobre juros porque você já sacou. E segundo, porque eles vão respeitar a mesma tabela do imposto de renda regressivo. Então você compra o título, passa os 6 meses, ele vai te pagar e até 180 dias você vai pagar 22,5% de imposto sobre aqueles juros. E se você pagou o imposto, ele também não está rendendo mais o efeito dos juros compostos. Então, se você puder esperar e não comprar esse título, ou quiser viver de renda com eles, ou complementar a renda com eles, o que eu não acho muito interessante, porque a gente vai ver mais para frente que tem jeitos melhores de fazer isso, com fundos imobiliários que pagam mensalmente, ou com ações que pagam dividendo, e os dois são isentos de imposto de renda, eu acho melhor você não optar por esses títulos que pagam esses juros. Mas, se você quiser optar por eles, eles vão te pagar exatamente nos mesmos dias, dependendo da característica de cada título. O pré-fixado vai pagar 4,88% do valor do título, o valor final, que são aqueles R$ 1.000, e o IPCA vai pagar 2,95 também dos R$ 1.000, só que são aqueles R$ 1.000 corrigidos pelo IPCA. O pré-fixado ele vai pagar todo dia 1º de julho e de janeiro. Já o IPCA+, ele tem uma regra um pouco diferente. Os títulos com vencimento par, por exemplo, 2024, 26, 28, 30, eles vão pagar sempre fevereiro e agosto. Já os títulos com vencimento ímpar vão pagar maio e novembro. Bom, então resumindo, o Tesouro Selic ele é o mais seguro, você não perde dinheiro com marcação ao mercado, por isso ele é o mais indicado para você fazer a sua reserva de emergência. Já o Tesouro Pré-fixado é para você tentar especular e ganhar dinheiro com a marcação ao mercado. Você pode ganhar muito dinheiro ou você pode perder muito dinheiro. Então é bom você sempre ficar atento e saber o que você está fazendo. E o Tesouro IPCA é para te proteger da inflação. As pessoas costumam usar ele para aposentadoria. Se ele me protege
A inflação, eu posso usar ele pela aposentadoria, que eu vou calcular quanto que eu quero receber, eu sei quanto que eu preciso aportar, isso vai ser corrigido pela inflação, então vai ter o mesmo poder de compra de hoje. Só que não é bem assim. Ele só te protege da inflação até certo ponto. Se o país virar um caos, né, um cenário aqui extremamente pessimista, e a inflação for de 95%, e esse título te paga mais 5% real acima da inflação, você vai ter um ganho de 100%. Ok? Só que passados 720 dias, quando você for resgatar esse título, você ainda vai pagar 15% sobre o lucro. Então, na verdade, ele vai render 85% só. Ficou abaixo da inflação. Então, num cenário muito caótico, esse título não te protege da inflação. Se a gente olhar lá, a gente vai ver que tem IPCA e pré-fixado com mais ou menos o mesmo vencimento. Se eles são do mesmo vencimento e para o mesmo emissor, eles deviam cobrar a mesma taxa, já que o risco é o mesmo. Olhando agora no site do Tesouro, a gente tem um pré-fixado com vencimento em 2025 pagando 12,39 e o indexado ao IPCA pagando 5,51 com vencimento em 2026. Não é o certo, mas dá para a gente fazer um cálculo mais ou menos. O certo seria encontrar dois títulos com o mesmo vencimento. Se a gente pegar o pré-fixado menos a taxa do IPCA, a gente vai achar a inflação implícita, que é a inflação esperada pelo mercado. E nesse caso vai ser de 6,88%. Se você acha que a inflação vai ficar abaixo disso, compra o pré-fixado, porque ele vai te pagar mais, porque a rentabilidade dele ali já está travada, naqueles 12,39. Se você acha que a inflação vai passar disso até o vencimento, compra o IPCA. E se ela passar disso, ela vai passar o valor do pré-fixado. Então você não vai ter nenhum ganho real. Já com o IPCA, ele vai sempre pagar o IPCA mais 5%. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que marcação mercado é um pouco confuso, mas na prática vocês vão conseguir entender melhor. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, dá o like, qualquer dúvida deixa nos comentários. E no próximo vídeo a gente já vai entrar na parte de renda fixa privada. Então a gente vai ver um pouco de CDB, CDI, LCI, LCA. Então por hoje é isso. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.